Um rapaz triste caminha pela rua à noite, mexendo no celular. Ele comenta que está com fome e diz que não importa porque não tem ninguém esperando ele. De repente, ao passar por uma loja, começa uma correria. E ele esbarra em algumas meninas e seu celular cai no chão. As garotas congelam de medo, enquanto um bandido começa a avançar com uma faca. Tomando coragem, o rapaz enfrenta o bandido, que acaba fugindo, mas não sem antes feri-lo gravemente. As garotas entram em pânico e infelizmente o rapaz perde sua vida. No entanto, ele acorda em um quarto desconhecido. Confuso, ele vê uma empregada que rapidamente pula em seus braços, chamando-o de Mestre Caim. Logo em seguida, uma mulher de cabelos brancos o abraça e pergunta se ele se lembra dela, pois era sua mamãe. Quando ele se olha no espelho, ele leva um susto enorme. Ele se tornou uma criança. As duas mulheres ao seu redor perguntam se ele se lembra de quem ele é. E aí que cai a ficha de que ele reencarnou, assim como nas light novels que ele conhecia. Coitado, mal sabe que ele está vivendo em um anime. Tentando se situar, sua primeira reação é olhar embaixo das suas calças, mas a empregada entra no quarto e o flagra, pensando que ele fez xixi e rapidamente tira suas roupas, o que faz ele chorar muito de vergonha. Depois, ele é alimentado e colocado para rotar. Coitadinho do prota, vai ser cuidado igual uma criancinha. Ele descobre que agora é Caim von Silford e tem 3 anos, um pai nobre, uma irmã de 5 anos e que sua mãe é a segunda esposa. Além disso, ele tem 2 meio-irmãos do primeiro casamento do seu pai, e o pai dele comanda um exército e protege a fronteira. Basicamente uma família muito importante e rica. Ele também descobre que existe uma floresta cheia de monstros e que o mundo tem magia, o que o deixa super empolgado. E nesse meio tempo, ficamos sabendo que no outro mundo, o avô do protagonista havia falecido e ele vivia sozinho. Logo, o pai percebe que o garoto sabe escrever e fazer contas, o que deixa a mãe pensando que ele é super dotado. Para não levantar suspeitas, ele dá o crédito à empregada dizendo que ela é uma ótima professora. O pai começa a refletir que o filho talvez queira se tornar independente, já que ele não vai herdar o título da família. Mas como sabemos, essas histórias sempre têm reviravoltas. Será que nosso protagonista vai tirar o irmão mais velho de jogada? O garoto pede para ler alguns livros sobre magia. A mãe o avisa que aprender pode ser difícil no começo e pede para ele não desistir se tiver problemas. No entanto, quando ele vai pro quarto, descobre que consegue usar magia com muita facilidade. Só que ao tentar usar com mais força, ele quase incendeia o quarto. A empregada aparece preocupada perguntando se tá tudo bem, mas sua irmã entra escondida. Ela acha que ele está estudando sobre o mundo secretamente e decide começar a ensinar a história do reino pra ele. Ele descobre que existem elfos, anões e o povo fera, o que o deixa ainda mais animado com esse novo mundo. 2 anos depois, com 5 anos, ele se prepara para ser batizado. Na carruagem, ele pede para sua irmã ensiná-lo a abrir a magia de status. Ao fazer isso, percebe algo curioso no status dela. O título dela é filha mais velha do Marquês e adoradora de Caim. Além disso, descobre que a irmã recebeu a proteção nível 2 da magia, o que indica grande talento, já que os níveis vão de 1 a 5. Ele pergunta ao seu pai como se ganha essas proteções, e o pai explica que são dádivas dos deuses. Na igreja, ele descobre que louvam 7 deuses principais. Durante o batismo, uma luz aparece e o protagonista é levado para o lugar onde os deuses se reúnem. O deus no centro diz que estavam esperando por ele e o chama pelo nome que ele tinha no mundo anterior. O deus da criação explica que vão discutir sua reencarnação. Eita, agora que as coisas vão esquentar. A deusa da morte e da vida revela que a morte dele estava fora dos planos. Na verdade, o destino era o ladrão tropeçar e as pessoas o imobilizarem, ou seja, sua morte foi desnecessária. Mas como ele fez uma boa ação, o deus do planeta Terra pediu para que ele fosse reencarnado nesse novo mundo. Ela explica também que selou suas memórias durante o período de fralda e amamentação, pois seria traumático, mas ele despertou aos 3 anos. A deusa da magia se interessa por ele e decide dar a sua proteção. O deus da criação também concede sua proteção, assim como o deus da terra, que diz para ele treinar para ficar muito forte igual a ele. Parece que todos os deuses querem dar uma proteção pro protagonista. O deus da tecnologia permite que ele use os conhecimentos e tecnologia do mundo anterior, mas com ressalvas. E o deus do comércio lhe concede o poder de ter um inventário de itens. Por fim, o deus criador diz que quer que ele teste a sua proteção, e então ele volta ao mundo. O pai, vendo tudo, deduz que o filho está recebendo muita proteção e pede para ele mostrar o status. O prota, espertinho, finge que está com dor de barriga para evitar mostrar seu status para todos, pois imaginou que poderia assustar a todo mundo, já que ele sabe que isso poderia causar um grande alvoroço ao todos verem tanto poder. Isso que ele imagina. Ele esconde embaixo de uma prateleira e decide abrir o status sozinho. Ao ver o que aparece, ele leva um susto e percebe que fez a melhor escolha em não mostrar para todos. Todos seus status de magia estão no nível 10. Lembrando que seu pai mencionou que as magias iam de 1 a 5, e provavelmente ninguém jamais viu alguém com magia acima disso. Ou seja, nosso garotão está destinado a ser muito poderoso. Então, ele recebe uma mensagem do deus da
criação, dizendo que ele pode criar uma magia para disfarçar seu status. No jantar, perguntam sobre os seus poderes, e ele mostra o status disfarçado que criou. Mas mesmo assim, seu pai fica impressionado. Parece que o protagonista não disfarçou tão bem quanto pensava. O protagonista recebeu proteção dos 7 deuses, algo extremamente raro, mas acabou esquecendo de ajustar o nível de proteção do seu status, que é mais um medidor de poder, muito acima dos magos de alto nível do reino, que estão por volta dos 10.000. Isso, e ele ainda é apenas uma criancinha. Seu potencial para ficar ainda mais poderoso é enorme. Todos ficam impressionados com suas habilidades e alertam para não mostrar seu status a ninguém. Se souberem da sua força, podem vê-lo como uma ameaça. De volta ao quarto, ele encontra um livro de magia de invocação. Ao tentar invocar algo fofo, acaba chamando um monstro gigante. Mesmo sendo atingido por um golpe poderoso, ele consegue desfazer a invocação antes de desmaiar, salvando sua irmã e outra garota no processo. Ao acordar, ele percebe que neste mundo ele tem o poder de salvar as pessoas, diferente de como vivia no mundo anterior. E durante uma comemoração, ele conversa com seu pai, que explica que, como terceiro filho, ele não herdará as terras da família. Seu pai pergunta o que ele deseja fazer no futuro e o protagonista diz que quer viajar pelo mundo, proteger as pessoas e se tornar um aventureiro. Então vamos ver o nosso prota desbravando o mundo e tendo várias lutas, pelo que parece. Enquanto isso, os deuses se reúnem e comemoram o sucesso do plano. Deram a ele proteções muito além do nível 5. No entanto, o deus da criação diz que isso não será o suficiente. Ele precisa se tornar o mais forte do reino antes dos 16 anos, pois haverá um momento em que eles precisarão da sua ajuda. Um detalhe curioso é que há uma cadeira vazia entre os deuses, provavelmente reservada para um 8º deus. Será que esse deus que está faltando vai ser o futuro inimigo do nosso protagonista? Basicamente um deus que traiu os outros e agora é o inimigo dos céus e do mundo que vivem. Talvez seja um caminho interessante. O pai do protagonista percebe que se ele quer ser aventureiro, vai precisar estudar mais. Então decide contratar professores para treiná-lo. Enquanto espera, ele fica no quarto imaginando como será seu novo professor. Quando eles chegam, ele fica tão empolgado que sai correndo e usa teleporte pela casa, mas acaba perdendo equilíbrio e cai da mansão. Por sorte, ele aterriza num lugar bem confortável. É assim que ele conhece as suas duas novas professoras. A primeira, de cabelos ruivos, se apresenta nervosa, chamada Millie, enquanto a outra, de cabelo verde, Nina, se apresenta de forma calma e confiante. O pai do protagonista explica que elas têm 3 anos para ensiná-lo tudo o que ele precisa. O treinamento começa com a espada. Ao ver o talento natural do garoto, a professora ruiva o desafia para um duelo, mas logo desiste, reconhecendo sua habilidade. Então, ela pede para Nina ensinar magia para ele. Quando ele começa a mostrar seu talento com magia, as professoras ficam impressionadas, e o garoto invoca magias sem precisar de encantamentos, algo raro e extremamente difícil. Além disso, ele domina todos os elementos, algo que até os magos de classe sábio não conseguem fazer. A professora fica impressionada, pois ela tem proteção nível 3 da deusa da magia, e ela comenta que ter controle sobre todos os elementos é praticamente impossível. E as duas professoras, perplexas, se questionam se há algo que ainda possa ensinar a um aluno tão talentoso. Caim pede para as professoras levá-lo para fora, já que a única vez que ele saiu foi para o seu batismo. As professoras, preocupadas, pedem permissão ao pai dele, argumentando que é impossível treiná-lo dentro de casa, pois Caim poderia acabar destruindo a mansão com suas magias. O pai concorda, mas com a condição de que eles voltem antes do pôr do sol. Lá do lado de fora, as professoras pedem para Caim demonstrar uma magia de nível intermediário, e ele conjura uma magia de fogo, que acaba surpreendendo as duas, já que está muito além do nível médio. De repente, um coelho assassino aparece e desvia do ataque da professora ruiva, mas Caim o finaliza rapidamente com uma magia de ar. Ele então guarda o coelho em seu inventário mágico para mostrar para sua família. Logo depois, a professora de cabelo verde usa uma magia de busca para encontrar os seus inimigos, e Caim, impressionado, pede para aprender. Apenas com uma explicação básica, ele replica a magia com perfeição, encontrando outros coelhos assassinos, o que novamente surpreende a professora, e eles lutam contra os coelhos. Embora Caim quisesse seguir as criaturas para dentro da floresta, as professoras o impedem, explicando que a floresta é muito perigosa e cheia de monstros que de tempos em tempos atacam a cidade. De volta ao castelo, Caim verifica o seu status e fica muito irritado por ter evoluído tanto, apenas matando meros coelhos, preocupado que, se descobrirem, ele será considerado uma ameaça para o reino. Em outro dia, eles vão à guilda para pegar uma missão, mas acabam sendo incomodados por um aventureiro de ranking C, que menospreza as professoras por serem de ranking D. Caim intervém para protegê-las, o que resulta em uma luta com o Valentão. O que o Valentão não sabia é que aquela criancinha era muito mais forte do que ele imaginava. Caim o derrotou da forma mais humilhante possível, e mesmo quando o aventureiro sacou sua espada, Caim desviou de todos os golpes com facilidade, e no movimento ágil segurou a lâmina com apenas um dedo, mandando o Valentão e seus capangas para longe. No final, ele recebeu um abraço bem caloroso da sua professora, como forma de agradecimento. 3 anos se passam e Caim, agora com 8 anos,
está bem mais alto e mais forte. As professoras que o treinaram por tanto tempo decidem não renovar o contrato, e como forma de agradecimento, Caim decide presenteá-las, e ele se lembra de um comentário da professora ruiva sobre estar economizando dinheiro para comprar uma bolsa mágica, e então vai à floresta em busca de uma matéria-prima vermelha. Já para a professora de cabelo verde, ele enfrenta e derrota um dragão da terra. Durante a batalha, um soldado avista o caos causado pelo fogo no céu, e achando que uma rebelião de monstros está em andamento, chama todas as tropas. Até o pai de Caim participa do pelotão, e antes que eles cheguem, Caim escapa, mas acaba deixando seu lenço cair no local. Quando as tropas chegam, encontram uma cratera enorme e o lenço de Caim, o que gera preocupação. As duas professoras se reúnem para graduar Caim. Como agradecimento, ele entrega as bolsas mágicas que criou para elas, e as duas ficam impressionadas, já que os materiais necessários para fazer essas bolsas são obtidos apenas por aventureiros de nível A. Isso revela o quão poderoso Caim é realmente. E ele explica que a bolsa foi feita de modo que caberia até a mansão dentro dela, deixando a professora ruiva perplexa, já que a bolsa que ela queria só comportaria 2 carruagens no máximo. E elas hesitam em aceitar, dizendo que as bolsas são tesouros de nível nacional e chamaria muita atenção. Caim, no entanto, tranquiliza as professoras, explicando que fez com que, se qualquer outra pessoa tentar usar, sentiria o peso de tudo que está dentro. Isso surpreende ainda mais as professoras, pois aumenta ainda mais o valor das bolsas. Como agradecimento, as professoras dão um beijo na bochecha de Caim. Mais tarde, o pai de Caim dá uma bronca nele por ter encontrado o lenço e o alerta, dizendo se algum daqueles monstros tivesse atacado a cidade, seria um verdadeiro desastre. E esse foi o recap do primeiro e do segundo episódio de Tensei Kizoku no Isekai Bokenroku, ou se preferir, The Aristocrats Otherworldly Adventure. Se quiser saber o que acontece nos próximos episódios, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos episódios. Na tela tem um recap de outro anime, e também é um Isekai bem interessante. Clica e assiste, pois é tão bom quanto este. Te vejo lá.